Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos continuar. Leia o versículo 15 outra vez e vamos até o 17. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Foi por isso que eles foram, Pedro e João. E essa é a importância dos cristãos serem batizados com o Espírito. Quero enfatizar isso. É imensamente importante, muito importante que todo cristão seja batizado com o Espírito Santo. E é algo que creio que a palavra de Deus menciona. Então, a implicação disso é que todo cristão deve estar envolvido no ministério. De alguma maneira, sim, com certeza. Então, obviamente, não há como separar as duas coisas. Mas acho que nós vemos uma falta disso. Cristãos envolvidos no ministério, e acho que eles têm mais ou menos fizeram do ministério uma profissão, e sinto que estão pagando alguém para ministrar e eu fico apenas ali como espectador. Mas não é o que Efésios 4 diz, para o aperfeiçoamento dos santos para o ministério. Então, toda pessoa precisa do batismo com o Espírito Santo, e eu acredito que existe um propósito na cruz ali, mas por razões didáticas para ensinar e para colocar o foco no poder para servir, quero mencionar que todo cristão deve ser capacitado para compartilhar o Evangelho e compartilhar sua fé, e precisam do poder do Espírito Santo para fazer isso. Não importa se é uma mãe que fica em casa, alguém que trabalha na escola, em casa ou aonde for. O poder do Espírito Santo não é só para os 5 ministérios. E acho que a elevação, é claro, começando com os bispos no primeiro século até os dias de hoje, a elevação dos 5 ministérios nos atrapalharam, simplesmente porque elevamos esses chamados alto demais. Esperamos que eles façam tudo. Agora, na igreja, você é quem trabalha e prega a palavra. Mas, na realidade, aqui em Efésios 4, capítulo 11, vemos que ele chamou esses trabalhadores para aperfeiçoar aqueles que estão no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo faça o ministério. E em Atos 8, diz que eles iam por todas as partes, pessoas comuns, literalmente fofocando o evangelho. O evangelho expandiu não muito através dos apóstolos, mas através das pessoas perseguidas que foram para Antioquia, e você já falou muito isso, está certo, falando de sua fé ali com o vizinho de quintal. Esse é o poder do corpo de Cristo, e por isso toda pessoa precisa do batismo com o Espírito Santo. Verdade. Irmão Swagger, quero te interromper para dizer que temos metodistas que assistem esse programa. Tenho alguns amigos lá no Texas que são metodistas e assistem esse programa. Batista também. E a ênfase que você traz aqui, eu quero ressaltar, porque nas escrituras aqui vemos as pessoas sendo salvas, Deus fazendo milagres, um grande avivamento e uma grande alegria acontece. Então sabemos que era Deus operando poderosamente para converter o povo. Aí no versículo 15 vemos estes 2 apóstolos que estão pensando em outra coisa, que é o que chamamos de segunda obra definitiva da graça. E quero dizer para quem está ouvindo, existem pelo menos 2 obras da graça. Existe a salvação e o batismo com o Espírito Santo. E é para todo mundo. E olha, porque eu fui por vários anos para o seminário batista e falavam que não haviam 2 obras da graça. Existem 2 grandiosas obras da graça. Mas como você falou, rapidamente, o apóstolo queria que a ênfase estivesse sobre o batismo no Espírito Santo. E vou te dizer, se as igrejas nessa nação fizerem isso,
veremos avivamento. Mas eles não consideram como uma obra da graça, como você falou. Eles não têm obra nenhuma para o Espírito Santo. Não consideram como nada. Concluem que receberam tudo que existe para se receber na conversão, não é? Mais ou menos, porque eles acreditam que existem vários enchimentos depois do inicial, que eles chamam de batismo com o Espírito Santo na salvação. Acreditam que veremos a pessoa ser cheia várias vezes. Eu não estou te entendendo. Essa é a doutrina que você batiza. Não, espera. Nós não ensinamos isso e não estamos ensinando, mas eles ensinam que você, quando é salvo, é batizado com o Espírito Santo. E qualquer outra obra do Espírito Santo é quando você é cheio de novo. Então ensinam que primeiramente você é batizado com o Espírito Santo e você recebe muitas visitações e é cheio do Espírito várias vezes após isso, e que é normal, pois é o que aconteceu no livro de Atos. Esse ensino é bem conhecido. Eu já li isso, mas honestamente não vejo nenhum tipo de manifestação que podem dizer e chamar de um enchimento a mais fora do comum. Por exemplo, Efésios capítulo 5. Não, não, você está falando da Bíblia, mas eu estou falando dos nossos amigos batistas hoje em dia. Ah, o Bob ensinou sobre isso, ele sabe mais. Doutrina da cessação e por aí vai. Você está se referindo aos batistas que acreditam em ser cheios do Espírito Santo? Pelo menos serem cheios do Espírito Santo. A definição na doutrina batista é que na salvação a pessoa é cheia do Espírito Santo. Só um momento, aí eles dizem que qualquer outra manifestação é a pessoa sendo cheia de novo? Eu nunca ouvi isso. No seminário batista eles não ensinam assim, não. Não mesmo. É, você está sozinho nisso aí, hein? Vou manter minha opinião porque fiz uma pesquisa para uma aula que eu estava dando junto com alguns alunos e fomos e pesquisamos em 10 fontes que eram batistas e vimos a diferença entre os pentecostais. Isso sempre aparecia. Pensam que em Efésios capítulo 5, 18, sendo cheio ali, no grego implica a pessoa sendo cheia. Então, qualquer enchimento fora da salvação é, mais uma vez, a pessoa sendo cheia de novo, não uma outra obra da graça. No livro de Atos, depois que foram salvos no início, dizem Pedro também, sendo cheio do Espírito Santo, ali não era um segundo enchimento ou outro enchimento. Em Atos 4, ensinam que aquele grupo específico se reuniu, orou e foram cheios outra vez e pregaram com ousadia. Foi quando foram cheios de novo. E explicam isso como foi isso que você encontrou também, Bob? Não, não, não é a experiência que eu tenho com os batistas conservadores. Eu cresci em meio a eles. E os grupos com os quais eu estava, eles não acreditavam e nem usavam essa terminologia, ser cheio do Espírito ou batizado, mas não era algo que estava no vocabulário deles. E se estava, era falando de maneira histórica sobre o que aconteceu no livro de Atos e com a igreja, não sobre algo atual. Mas vou dizer o seguinte: nem todo batista é igual. São como pentecostais e carismáticos, porque dentro ali do grupo considerado batista existem 1001 variações de crenças diferentes. Então, talvez você tenha alguns batistas, estou pensando em um específico, um pregador batista bem conhecido hoje, que eu até comprei o livro dele, chamado A Vida Cheia do Espírito. E ele é batista, mas ele não acredita em falar em línguas, mas acredita, como Lauren falou, que quando a pessoa é salva é quando ela é batizada com o Espírito Santo e depois disso podemos ser cheios do Espírito, mas não tem nada a ver com falar em línguas. Mas isso é a posição pessoal dele. E esse pregador aí, ele foi criado em uma igreja pentecostal. Mas em relação ao ensino conservador de batistas, sinceramente, eu não lembro de ver a inclusão ou o ensino disso ser cheio do Espírito uma vez, duas vezes, três, não sei quantas vezes. Isso não tem nada a ver.
Talvez eu usei a terminologia errada. Acreditam que o termo ser batizado com o Espírito Santo fala da salvação. É o que eles dizem, resumindo bem. Então, qualquer outra coisa que acontece é apenas quando alguém é cheio do Espírito outra vez. É uma experiência espiritual, assim, vamos dizer. Eu estava ministrando em Nova York há alguns meses atrás e, durante uma certa noite, ministrei sobre o batismo com o Espírito Santo. Tinha um homem batista lá, sentado na segunda fila, e já tem uma certa experiência com esse irmão específico, e ele rejeita tudo a respeito do batismo. Olha, o batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. E foi um mover tremendo do Espírito que aconteceu naquela noite. Pessoas foram cheias e batizadas naquela noite. E, olha, houve uma presença de Deus tão forte que continuou ali no altar. E eu estava saindo do púlpito e várias pessoas permaneceram ali orando. A presença de Deus era forte e estava saindo do púlpito para dizer oi para algumas pessoas e tal. Na hora de ir embora, alguns eram visitantes e esse irmão, ele me parou e começou a argumentar comigo a duas fileiras do altar, enquanto a presença de Deus estava se movendo, e ele disse para mim: "Você fica falando de ser batizado com o Espírito Santo aí, mas fique sabendo que recebi quando fui salvo. E eu nunca falei em línguas e nem preciso falar em línguas e não sei o que, não sei o que." Começou a discutir comigo. E eu já tive uma experiência com esse homem, então eu apenas fui educado e deixei ele falando sozinho. Mas é, ele geralmente é isso que eles acreditam. Eu acredito que sim, mas é aquilo. Talvez existam batistas, como mencionei mais cedo, que eles até acreditam sim em ser cheios do Espírito, mas não conectam com línguas de jeito nenhum. Verdade. O nosso tempo acabou, você não pode perder o próximo programa. Só Deus sabe o que vai acontecer. Nos vemos na próxima e convide alguém para assistir, tá bom? Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. A mensagem da cruz. Jesus disse que o Espírito ia nos levar a toda a verdade. Impactando para Cristo. Aprenda esse livro, pois quando você começa a ler o livro, você começa a ver coisas sobre si mesmo, mas também coisas a respeito do poder que Deus tem. A experiência com a qual você pode contar. O único que pode libertar o cativo é Jesus Cristo. Esta é a rede Sun Life de televisão.